Você já se sentiu uma fraude em tudo que você se propõe a fazer? Pois bem, hoje nós vamos conversar sobre a síndrome do impostor. E quem vai trazer essas informações para a gente é a nossa psicóloga, a doutora Esté Pereira. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Kelly. Doutora, então explica para a gente que síndrome é essa. Bom, Kelly, a síndrome do impostor, ela não tem um diagnóstico oficial no Manual de Transtornos Mentais, mas ela é uma síndrome que ela reúne uma porção de sintomas psicológicos e traz muito sofrimento para a pessoa que vive. Então, ela é considerada uma síndrome de comportamento, não está no Manual de Diagnóstico de Transtorno Mental, mas ainda assim é um problema muito grande na vida de quem sofre. É quando a pessoa atua na sua área profissional, pessoal, amorosa e se sente uma fraude diante de todas as suas relações. Então, nessas relações, ela se questiona se ela merece estar ali, se ela merece aquela pessoa que está com ela, se ela merece de fato aquele cargo alto que ela conseguiu, né? Então, ela está sempre em questionamento sobre quem ela é e com o que ela pode estar oferecendo socialmente para essa relação amorosa, se realmente é suficiente. Doutora, e como identificar os sintomas dessa síndrome? Os sintomas, eles são. Uma série de sintomas são muito associados à autoestima, mas não é só isso, né? Os sintomas, eles são insegurança, é quando a pessoa se questiona muito sobre aquilo que ela está fazendo. Ela também tem uma autodepreciação, ela está o tempo todo se julgando. Ela não aceita elogios, né? Então, é aquela pessoa que você elogia e ela já não se enxerga daquele jeito, ela tem uma distorção de autoimagem muito grande. Então, todos esses sintomas, eles são reunidos é que formam a síndrome do impostor. Então, a gente pode dizer que tem a ver também com a baixa autoestima, mas é uma série de outros sintomas. Isso que eu ia perguntar, doutora. Se essa síndrome ela pode ser confundida com pessoas que têm baixa autoestima. Muito importante essa pergunta, porque muitas vezes você pode pensar que é só uma questão de baixa autoestima, né? De pouca estima, e não é. Quando a gente tem a baixa autoestima, que é um sintoma já preocupante, a gente direciona sempre para uma área da nossa vida. Então, a gente pode ter baixa autoestima em relação à nossa aparência, em relação ao nosso trabalho, mas nunca em todos os âmbitos da nossa vida. Então, quando a gente tem a baixa autoestima direcionada para todos os âmbitos, com certeza você também tem esses outros sintomas e se encaixa aí na síndrome do impostor. Doutora, e como que a síndrome do impostor pode afetar a vida das pessoas? Ela é muito cruel, Kelly, porque assim, quando você está nos ambientes sociais, você acaba se comparando e muitas vezes se compara de forma injusta com as outras pessoas, né? E aí você não pode se comparar, por exemplo, com alguém que teve muito mais oportunidades ou tem uma formação diferente da sua, mas ainda assim você se compara. Esse também é um dos sintomas comportamentais da síndrome do impostor. E traz um sofrimento muito grande para a pessoa, porque ela nunca se adequa socialmente. Ela está sempre se sentindo inferior, ela desenvolve complexo de inferioridade, ela desenvolve uma porção de sintomas autodepreciativos, ela se julga muito e ela começa a evitar ambientes sociais para não ser julgada e para não ser exposta, né? É um grande medo de quem tem a síndrome do impostor é que as pessoas de fato comprovem o pensamento que ela tem sobre ela. E tudo isso tem muito a ver com as nossas crenças nucleares, né? Que é aquelas crenças que a gente pega lá, né, quando criancinha, né? Quando a nossa mãe, nosso pai fala assim: olha, criança, não pega o copo de vidro, criança não bebe no copo de vidro, né? E aí a criança se sente incapaz de pegar um copo de vidro porque ela pode quebrar. Essas crenças, elas são inseridas na gente desde muito cedo. E aí, quando está na vida adulta, vem junto com uma porção de outros sintomas e aí a gente desenvolve esse tipo de síndrome. Doutora, quais são as causas dessa síndrome e se existe algum grupo que tenha mais vulnerabilidade para estar aí manifestando esses sintomas? Sim, Kelly, existem causas, né? Apesar de não ser, novamente, eu repito, não é um transtorno que está lá no nosso diagnóstico de transtorno mental, mas existem causas específicas a partir do que já houveram de casos que os pesquisadores, eles apontaram essas causas, né? Então, muitas vezes, a maioria das vezes, toda e qualquer síndrome de comportamento, ela é adquirida na infância, né? Então, se essa criança lá atrás foi tratada numa infância com supervalorização, né? Com uma criança que foi super protegida, e aí, de repente, ela começa a se questionar sobre o perfeccionismo, se não for perfeito, ela não faz, né? Então, ela começa a se auto-sabotar, procrastinar. Essa criança vai se tornar um adulto assim, porque a vida adulta não é que nem a vida de criança, né? Enquanto crianças, a gente ganha tudo dos pais, a gente não tem preocupações, e aí, quando a gente cresce, a gente descobre as frustrações. Então, essa pessoa, se ela foi criada com muita cobrança, em famílias que comparam os irmãos, isso é muito importante, né? Um irmão sempre ressalta
a sua qualidade quando você está acima da média. Então, se ela é muito criticada também, ela vai sempre se autocobrar e sempre achar que ela está menos que os outros, menor que os outros, né? E aí, essas causas vêm da infância, desse comportamento, desses traumas vividos aí. E sim, existe um grupo de preferência da síndrome, que são as mulheres, né? Mas não qualquer mulher. Claro que também tem casos com os homens, mas mulheres que estão ali entre os 20 e 30 anos é mais propenso a ter, especialmente na vida acadêmica, né? Que aí tem as cobranças da vida acadêmica. Muitas vezes você já se forma e quer fazer um mestrado e você está sempre ali se questionando por ser avaliada pelos outros. E tem tratamento, tem cura? Tem tratamento, sempre tem tratamento, né? Então a gente precisa entender que a síndrome do impostor é uma síndrome comportamental e que a psicoterapia é totalmente funcional nesses casos. Então, o primeiro passo você tem que aceitar que isso é um problema, porque você vem nesse padrão de comportamento desde muito cedo. E aí, quando você se descobre adulto, se sentindo incapaz de conquistar as tuas coisas, de desenvolver perfis perfeccionistas, ou que você se sentia um gênio enquanto criança, prodígio, né? Que fazia tudo e de repente não consegue fazer as coisas tão bem assim. Ou se você se coloca no lugar de super-homem ou super-mulher, que dá conta de tudo. Também tem o perfil do solitário, que é aquele que dá conta de tudo sozinho, não precisa de ajuda e se incomoda em pedir ajuda para um outro alguém. E por último tem o perfil do especialista, que é aquele que só a opinião dele vale, né? Então a experiência de vida dele é o que vale e ele, quando recebe uma crítica de alguém, ele torna isso muito pessoal. Ele nunca entende que ele pode melhorar. Então a psicoterapia trabalha todas essas questões, primeiro te ensinando a organizar teu pensamento para que você se sinta melhor e, consequentemente, se comporte melhor. Doutora, muito obrigada por essas informações. E fica aqui o espaço do Doutor Me Consulta para você deixar um recado para quem está nos assistindo. Que bom, eu quero dizer para você que se você se identificou com qualquer um desses sintomas, você pode estar aí sobreposto a uma síndrome do impostor, né? Isso prejudica muito na sua vida pessoal, profissional, amorosa, porque muitas vezes as pessoas não conseguem manter esses trabalhos, não conseguem manter relações amorosas duradouras, porque elas estão sempre se inferiorizando e achando que não merecem o que elas estão ganhando, elas sempre atribuem isso a questões divinas, né? Que Deus, quem deu para elas, ou sorte, mas elas nunca atribuem isso ao próprio sucesso. Então, isso te limita muito. Isso te deixa aquém das outras pessoas e te inferioriza, e talvez você esteja agora ocupando um lugar muito inferior ao que você merece. Então, a terapia pode te ajudar. Vem com a gente que eu posso te ajudar bastante. Obrigada, doutora. Nada. Viu só a importância de você cuidar de você, de você cuidar da sua saúde? Então, se você estiver passando por algum tipo de adversidade, não se recue, busque ajuda e permita-se ser ajudado. Nós temos grandes especialistas na área, temos a doutora Esté, que é a nossa psicóloga, que está sempre aqui trazendo informações importantes, relevantes e o melhor de tudo, mostrando métodos de como você pode estar aí buscando manter a sua saúde mental em dia.